Fluminense segue a preparação para enfrentar o Chelsea no Mundial de Clubes, o único brasileiro que ainda está na competição. E eu vou trazer todos os preparativos aqui para vocês. O Fluminense, quando que o Fluminense treina, quando que viaja, quando que se concentra para o jogo, quais são as peças que estão ausentes por número de cartões estão fora do jogo da partida contra o Chelsea, o que isso pode afetar no Fluminense e quais são os possíveis substitutos no time de Renato Gaúcho. Essas informações e muito mais sobre o Fluminense, sobre esse confronto marcante do time brasileiro, você vai ver nesse vídeo aqui. Mas antes de tudo eu te peço, se inscreve no canal que eu sou o Fabrício do Fabrício na área. Eu trago informações dos principais times do Brasil aqui. Se você é amante do futebol, se inscreve para você não perder nada. Não paga nada por se inscrever e você fica por dentro dos principais assuntos dos principais times do Brasil. Crédito do vídeo é ESPN Brasil, bora ver. Profusão. O PSG está no seu auge, ô Zupac. É que ainda não conheceu o poder do prof. Renato Portaluppi. A gente traz as informações. Olá, amigos do Sport Center. O Fluminense fez um treino na manhã deste sábado aqui em Orlando, na Flórida, na Universidade Central da Flórida, depois da histórica vitória nas quartas de final do Mundial de Clubes, eliminando o Al Hilal. O Fluminense agora vai jogar contra o Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes na próxima terça-feira. Foram a campo apenas os jogadores reservas, os titulares ficaram no hotel no trabalho regenerativo. Para essa partida contra o Chelsea, o técnico Renato Gaúcho tem desfalques certos, o Freitas e também o Martinelli, os dois receberam o segundo cartão amarelo, estão suspensos para essa partida contra o Chelsea. Os prováveis substitutos, Thiago Santos e Hércules. Quem está de volta no time do Renato Gaúcho é o lateral esquerdo René. Cumpriu suspensão contra o Al Hilal e agora joga contra o Chelsea na semifinal. Depois do treino ele conversou com a imprensa. Vamos ouvir então o René falando sobre essa partida contra o Chelsea, sobre o Mundial de Clubes, Fluminense semifinalista do Mundial. Estamos vivendo um sonho e é aproveitar, que nem o Thiago fala sempre, é desfrutar, aproveitar esse momento, viver o hoje, não pensar lá na final, não pensar em ser campeão, pensar jogo a jogo, aproveitar o jogo, desfrutar, jogar o nosso melhor. Quem sempre quis ser jogador sonhou com momentos assim, então é como ele fala, é desfrutar. Fluminense treinou neste sábado aqui em Orlando, viaja neste domingo para Nova York, treina em Nova York no domingo, na segunda-feira e na terça-feira tem o tão esperado jogo contra o Chelsea, semifinal do Mundial de Clubes. A gente tem o Thiago Silva em 4 jogos pelo Fluminense no Mundial de Clubes, é obviamente o líder dessa equipe, com ações defensivas, ele lidera interceptações, o segundo melhor em rebatidas, de cabeça, duelos aéreos, passes completados também, passes progressivos, como também começa as jogadas do Fluminense, jogador de 40 anos. O Fluminense tem que estar nesse clima mesmo de leveza, assim, porque agora é um confronto contra o Chelsea, que eu acho que mandou um recado contra o Palmeiras também, da competitividade, da entrega, agora também nessa virada de chave. Para o Fluminense, qual que tem que ser a preparação desse domingo, segunda, até o jogo de terça-feira? O Fluminense tem que repetir o que está fazendo. Ele está enfrentando times mais cotados, mais engenheirados. Foi assim contra o Dortmund e ele foi melhor. Não venceu o jogo, mas foi superior. Contra a Inter com os problemas, o Renato foi muito inteligente, montou um esquema muito bom. Esse esquema se repetiu para a partida contra o Al-Ahly, que também é um time que tem bons valores individuais. E o Chelsea, eu acho que é um time acessível. Ele mostrou um nível melhor contra o Palmeiras, era de se esperar. Mas tem alguns problemas ainda, também é um time um tanto quanto instável. Na Premier League acabou ficando em 4º lugar, ganhou a Conference, mas é um time europeu que o Fluminense tem como enfrentar com mais chances de sucesso do que numa eventual final contra o Paris Saint-Germain ou o Real Madrid. Então acho que o Renato certamente já fez a leitura do Chelsea, está acompanhando o que foi o jogo contra o Palmeiras, e o Palmeiras teve, no segundo tempo, algumas oportunidades. Equilibrou o jogo, acabou sendo infeliz no lance que tomou um gol contra, então dá para o Fluminense acreditar. Ele tem feito isso desde o começo dessa competição, é só continuar nessa linha. Vamos ver esses dois jogadores que vão substituir, especialmente o Martinelli, né, que acabou de fazer um gol, um jogador muito importante, acho que não é tão fácil a substituição. Mas o Renato confia muito no grupo, como ele fala, e acho que vai arrumar uma boa escalação, vai fazer um jogo bastante competitivo contra os Blues. Pedro, Ivo e Gustavo Zupac, eu acho que nessa altura do campeonato, literalmente assim, né, nós estamos falando de uma semifinal já de competição. Não dá para menosprezar ou colocar qualquer tipo de questionamento no que faz o Fluminense. Mas falando do Chelsea, essa coisa até do comparativo com o jogo brasileiro, do jogo contra o Flamengo, a gente tinha uma interpretação. Agora, do jogo contra o Palmeiras, a gente encara o Chelsea de um jeito diferente ou o Fluminense já deu um recado muito bem dado que, independentemente do nível, ele está ali para vencer a partida? Ô Mari, de uma maneira geral, eu coloco, olhando para o comportamento das equipes europeias, eu coloco um marco entre fase de grupos e fase de mata-mata. Fase de grupos ela era mais administrável, fase de mata-mata permite menos erros. E isso fez com que muitos clubes europeus subissem o seu sarrafo. O Chelsea é um deles, né? O Chelsea não foi brilhante contra o Benfica, mas já foi um pouco mais consistente do que foi na fase de grupos. E contra o Palmeiras, no segundo tempo o jogo ficou muito aberto, o Chelsea até fisicamente deu uma queda. Por isso que quando vieram do banco o Madueke e o João Pedro, o Chelsea voltou muito forte, porque ali o time encontrou um
fugaz, mas o primeiro tempo do Chelsea contra o Palmeiras foi um primeiro tempo do nível muito alto, que poderia ter construído um placar ainda maior do que foi apenas aquele 1-0. Eu, sinceramente, antes da bola rolar, vejo a missão do Fluminense na terça-feira como um pouco mais complicada do que era a missão do Palmeiras no jogo de ontem. Para mim, assim, o Palmeiras, em teoria, tinha mais condições contra o Chelsea do que o Fluminense. Mas o Fluminense tem algo que é intangível no jogo, mas que a gente sabe que existe, que é o time incorporou. O Renato mudou o time respondeu bem à mudança e o jogo contra a Inter fortaleceu o Fluminense de uma forma que a essa altura quem tá no campeonato tem chance de tudo. É difícil o Fluminense ganhar do Chelsea? Claro que é. Se ganhar, ser campeão contra qualquer um dos outros dois europeus é ainda mais difícil? Claro que é. Mas quem chegou até aqui tem chance de tudo. Muito ou pouca, mas tem chance de tudo. E o Fluminense se repetiu seu nível de concentração altíssimo dos últimos jogos e foi melhor contra a Inter do que contra o Al Hilal. Tem chance, embora não seja fácil, embora não seja favorito. Vai ser um jogo duro, o Chelsea tem jogadores muito velozes, lado direito funciona muito bem com o Pedro Neto e o Palmer aproximando. O Madueke entrou muito melhor com o Nkunku do lado esquerdo no segundo tempo contra o Palmeiras e é um jogador que dá muito trabalho também. Se o Fluminense não tem o Martinelli e não tem o Freitas, o Chelsea não terá o Cole, o zagueiro, que é zagueiro rápido, bom no jogo aéreo, e não terá o Liam Dilep, o centroavante, deve jogar o Nicolas Jackson, problemas de lado a lado. Mas, Pedro, o que o Fluminense escreveu até aqui, e não só aonde ele chegou, mas da maneira que ele chegou, credencia o torcedor tricolor a acreditar na missão que tiver que ser feita. Esse debate do Fluminense, né, Zupa, ele não parte exatamente da lógica, porque se for partir da lógica, o que é o Fluminense no último ano? É um time que, se eu não me engano, 9 a 10 jogadores que entraram em campo contra o Al Hilal brigavam para não ser rebaixado na última rodada do último Campeonato Brasileiro. Exatamente um ano antes da vitória sobre o Hilal, o Fluminense era o lanterna, 4 de julho de 24, lanterna do Brasileiro. Com a mesma base. 4 de julho de 25, ganhando do Al Hilal, semifinal do Mundial. Com a mesma base. Um trabalho que acabou de começar. Um treinador que não chegou como chegou o Abel aqui, não chegou como chegou o Felipe Luiz e não chegou como chegou também o próprio Renato Paiva, é bom que se diga. E assim, e como é que você para explicar? Não é exatamente só sobre como você vai conter o Chelsea, não é tão somente como o Chelsea vai chegar. A gente está falando do Hilal, que impôs muita dificuldade ao City e teve muita dificuldade para jogar contra o Fluminense. Então, esse debate ele não é tão lógico. Ganhou aqui do Palmeiras, é um time assim, é um time que se portou diferente do que foi o confronto contra o Flamengo, então a gente junta aqui numa lógica para trazer para o jogo do Fluminense. Não é. Bom, nessa história do Mundial, o único brasileiro é o Fluminense, porque o Palmeiras se despediu. O André Linares atualiza o Alviverde, que já volta para o Brasil. É isso aí, amante do futebol. Essas são as informações do Fluminense se preparando para enfrentar o Chelsea. Mais um brasileiro que vai enfrentar o Chelsea no Mundial de Clubes desse ano. Já teve o Flamengo na fase de grupos que venceu por 3-1, uma vitória contundente. Teve o Palmeiras, né, na última rodada, nas quartas de finais, que perdeu para o Chelsea por 2-1 e foi eliminado. E agora o Fluminense é o terceiro brasileiro que vai enfrentar o Chelsea nesse Mundial de Clubes. O Chelsea tem uma derrota para o brasileiro e tem uma vitória. Será que o Chelsea vai sair no prejuízo com os times brasileiros? Ou será que o Chelsea vai sair na vantagem? Esperamos que as equipes brasileiras avancem cada vez mais e eu quero saber a sua opinião. Qual a probabilidade do Fluminense passar do Chelsea e chegar à grandíssima final do Mundial de Clubes? Primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA, seria marcante ter um time brasileiro na final. Como é que sua opinião? Qual a probabilidade do Fluminense, na sua opinião, que é chegar na grande final? E, claro, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para você não perder vídeos como este aqui, informações dos principais times do Brasil. Se você é amante do futebol, não perca tempo. Se inscreve agora e até o próximo vídeo.